Evangelho de João, capítulo número 4. Bendito é o nome santo do Senhor. Do verso 1 ao verso de número 30. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 30. Vamos ler então todos juntos, para a glória do Senhor, numa leitura corrida, ou seja, contínua, em que todos nós iremos ler juntos. Isto, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 30. Muito bem. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água viva que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs de fé em Cristo, Deus tem nos dado essa oportunidade. Oportunidade gloriosa de aqui estarmos, a oportunidade gloriosa de ouvir a sua palavra, a oportunidade gloriosa de sentir de maneira mais acentuada a sua presença, a sua condução, o seu consolo, o revestimento que dele provém. É como se nós sentíssemos em cada momento que ouvimos a palavra ou buscamos ao Senhor, sentir o abraçar de Deus em nós e sobre nós, sentir o consolo e o conforto que somente Deus traz à nossa alma, ao nosso entendimento, ao nosso espírito, ao nosso corpo. E louvado seja o grande Deus pela sua palavra. O Senhor nos dá essa oportunidade, irmãos, que gostaria de fazer acentuar-se na leitura que assim fizemos, em João capítulo 4, o verso 23 e o 24. Nessa passagem, o Senhor expressa de um ser glorioso, tremendo, que ao olhar e contemplar a terra, de ao olhar e contemplar o homem, ele anseia, deseja encontrar algo. E no verso de número 23 e 24, diz assim o texto da palavra do Senhor: mas a hora vem, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, olha o que ele diz, não é que o Pai ao mesmo deseja isso, não, o Pai procura isto, ele procura tais que assim o adorem. E ele se expressa dizendo que é o nosso grande Deus. Deus é Espírito. Importa, é necessário, é essencial, é primordial que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos, amados em Cristo, há muitas coisas que acontecem dentro da gente, ao nosso derredor, que muitas vezes nos causam dores, frustrações, decepções e até mesmo grandes momentos de insegurança. Ao ponto de, até mesmo para alguns de nós, ou em grande parte, diante de situações como esta, de sentir grande vergonha. E isto procura tirar de nós o verdadeiro foco da nossa existência, o verdadeiro objetivo que temos de adorar e servir ao Senhor e deixar-se por Ele ser conduzido para o servir e o servir a igreja do Senhor.
E quando a gente começa a ver em Evangelho capítulo 4 de João, o Senhor começa a relatar uma situação em que o Senhor se deparou com uma mulher, que a Bíblia chama mulher de Samaria. E diz assim um texto, que quando o Senhor estava em Jerusalém, em que seus discípulos estavam batizando, estava ali próximo do Rio Jordão, ele disse assim, que eles deveriam voltar para a Galiléia. Como diz no verso de número 3. Olha que coisa interessante, como Deus fez questão de deixar estampado na palavra o que está no verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Em algumas versões diz assim, importava a ele passar por Samaria. Ele poderia, quando você olha o mapa de Jerusalém nos tempos de Jesus, o mapa de Israel nos tempos de Jesus, você vê que onde ele estava, ele tinha uma segunda opção, uma terceira opção também, de ir ladeando por Jericó, onde foi um palco dos grandes acontecimentos do Senhor também. Poderia ir também por esse mesmo caminho, ladeando ali o Rio Jordão, ou o Mar Morto, melhor dizendo, para chegar até a cidade de Sicar, em Samaria. E ele foi claro, era necessário passar por Samaria. Como nosso Deus é bom, Ele consegue nos encontrar nos momentos mais aflitivos da nossa vida. Ele nos encontra em lugares que a gente pensa, que o homem pensa se esconder e tentar fugir das suas próprias dificuldades e vergonhas e necessidades, mas Ele nos encontra. Quando a Bíblia fala assim, era necessário, é como que Deus dizendo assim, olha, há ali uma alma que chora, há ali uma alma que sofre, há ali uma alma que pede algo, há ali uma alma que sente sede de dizer uma palavra, essa palavra é basta, de dor, sofrimento e vergonha. Era necessário passar por Samaria e chegar em Sicar. Meu Deus, meu Pai, como o Senhor nos ama. Traga em sua memória como o Senhor te encontrou. Traga a sua lembrança e vede quão grande é o nosso Deus que nos alcançou e com mão poderosa nos tirou de onde nós estávamos, envergonhados, esquecidos, pasmos, assustados, mas Ele estendeu a sua poderosa mão e nos tirou dali. E nos tirou de lugar de trevas, e nos fez assentar nos lugares de luz, como diz o texto sagrado, nas regiões celestiais. Oh, Deus glorioso, é de fazer queimar o nosso coração de alegria e gratidão ao Senhor por sua misericórdia. Foi necessário a Ele passar por aquele caminho para encontrar aquela alma, e assim Ele fez. Justamente naquele horário, no sol forte do dia, sentou-se o Senhor, diz o texto sagrado, cansado da caminhada, porque ali seria o palco de um encontrar de alguém carente de ouvir a palavra do Senhor, que até nós também alcança, como tem alcançado nesta noite para a glória de Deus. E assim nos relata a palavra do Senhor, que vinha ali, naquele horário, solitária, uma mulher
para tirar água. E quando o Senhor começa a conversar com ela, no verso 7, faz um pedido a ela: dá-me de beber. E nós muitas vezes, irmãos, mostra nesse texto que nós muitas vezes somos predispostos a julgar as coisas pela aparência, e limitar as ações que Deus quer através de nós ou através de alguém, por questões de aparência ou situação. E ela dispara, Deus através dela dispara um alerta para nós, em que ela diz assim, porque Deus quer que nós quebremos, igreja, pelo Espírito Santo, barreiras que procuram nos impedir de servir a Deus e de encontrar alguém que precisa ouvir e receber algo de Deus. E ele diz assim no texto sagrado: disse-lhe, pois, a mulher, no verso 9, como sendo tu judeu, pedes a mim, mulher samaritana, água para beber. E o Senhor, como sempre, respondendo com amor, no verso 10, assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, porque você começa a ver nos versos 20 em diante, você começa a ver que esta mulher, que essa senhora, ela tinha a convivência de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o testemunho do Senhor. E aquilo quando o Senhor falou com ela: olha, se você conhecer o dom de Deus, é como que o Senhor dizendo a ela assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você, no momento que ouviu a palavra, deu atenção a tudo que você ouviu, e entendeu o que estava sendo dito, compreenderia o que é o dom de Deus. Há um relato, igreja, no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 1, que o Senhor, no seu exercício sacerdotal, o texto ali faz referência a esse ministério poderoso do Senhor. E diz assim ali o texto sagrado: porque todo o sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifício pelos pecadores. Ali estava a revelação do mistério de Deus diante dela. Se tu conheceras o dom de Deus, ali estava mostrando: olha, eu vim a este mundo para ofertar dons ao Senhor pelo pecado dos homens. Mas Ele mesmo também veio ao mundo para trazer um dom que Deus deu, um dom que Deus concedeu ao homem, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. E quando você começa a ler em 1 João, capítulo 5, do verso 10 ao 12, diz assim um texto sagrado: quem não crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Paulo, sendo usado pelo Senhor em Romanos capítulo 6, o verso 23, ele diz assim, deixando claramente para todos o que é o dom de Deus: Jesus, a vida eterna. Ele diz assim: olha, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha só o que ele diz, igreja, com amor e louvor ao Senhor: mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Deus glorioso, ele estava dizendo: olha, se tu conheceres o dom de Deus, eu sou o dom de Deus.
E quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O povo de Israel tem por costume diário cantar salmos. O que o livro de Salmos é para nós como leitura de poemas, para Israel são poemas e cânticos. E é costumeiro em Israel cantar o Salmo de número 36. E dentro desse Salmo 36, que costumeiramente cantavam em Israel e cantam ainda em Israel, porque quando Davi começou a reinar sobre Israel, foi a primeira vez que o próprio Estado, através de Davi, instituiu a organização de todos os salmos e determinou com que fossem cantados em Israel, por graça e determinação do Senhor. E no Salmo 36, no verso número 8 e 9, diz uma coisa que, se ela tivesse trazido em sua memória, entenderia aquele diálogo. Diz assim: eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. E o verso 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E ele diz ainda no Isaías capítulo 12, verso 3: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Deus muitas vezes começa a falar conosco, e muitas vezes nós desapercebidos, porque muitas vezes nós cantamos hinos apenas por cantar, e muitas vezes lemos a palavra e a ouvimos somente por ler e ouvir, não entendendo que é Deus falando conosco, é Deus falando na palavra, no canto, para que no momento certo, aquela palavra seja para nós um refrigério, um escudo e fortaleza para a glória do Senhor. Ali estava o dom de Deus, ali estava a fonte das águas vivas. E ela disse no verso número 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela entendeu que ele estava falando dele. Mas muitas vezes o medo, a vergonha, a tristeza nos faz ter um bloqueio de compreender as maravilhas que estão diante de nós. Muitas vezes o medo quer se sobrepor à verdade de uma palavra que liberta. A vergonha quer se sobrepor a um poder de uma palavra que dá libertação e fortalecimento. Oh, Deus bendito, aleluia! E ela ainda perguntou: és tu maior do que o nosso pai Jacó, mesmo já tendo entendido que ele falava do que já estava sendo dito em Salmo, em Isaías, de que ele era a providência de Deus, o dom de Deus. Oh, Senhor da glória! E no verso 13, o Senhor com muito amor respondeu a ela assim, responde para nós e a você. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água normal, comum, natural, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E quando a gente começa, a igreja, a refletir sobre isto, e a pergunta que ela fez, o pedido que ela fez, no verso 15, ela disse assim: Senhor, atente bem a isto, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui
tirá-la. Ali a alma dela falou o que ela estava sentindo. Naquele momento, a alma dela falou um brado, que era o brado da vergonha, da dor e do sofrimento. Porque muitas vezes as pessoas querem sofrer sozinhas e caladas, numa fuga da sociedade. Naquele horário não é usual as mulheres irem às fontes. É mesmo antes do sol forte nascer que elas saem às fontes para buscar águas. Como que numa procissão elas saem juntas, conversando, cantando, buscando a água para lavar ou preparar o alimento. Mas ela foi sozinha, solitária, porque estava abatida e abatida por um sentimento que ela sabia que era errado, que era o pecado. Afligida pelos bater daqueles que olhavam com olhares atravessados, trazendo sobre ela um sentimento de vergonha, que fazia fechar o seu entendimento para compreender as grandezas que Deus estava falando com ela naquele momento. Dá-me desta água, para que eu não venha mais vir aqui passar por vergonha novamente. Dá-me dessa água, para que eu não possa mais vir aqui solitária. Dá-me dessa água, para que eu não possa mais vir aqui, caminhando cabisbaixo, como que dizendo, não posso estar com elas, porque a minha condição não me dá esse direito de estar com eles e com ela. Oh, Senhor da glória, para que não precise mais vir aqui. O nosso Deus, que conhece os nossos corações, que sabe as nossas necessidades e as supre, chegou ao ponto de tratar com ela, num diálogo que ainda não havia chegado ainda àquele ponto, mas ele trouxe, porque era o momento da libertação, era o momento de trazer a ela a liberdade da vergonha pelo horário, dará a ela liberdade pela vergonha da solidão, dará a ela liberdade pela prisão da vergonha, pelo desprezo. E o Senhor disse assim a ela, que está no verso 16, vai, chama o teu marido e venha cá. Oh Deus tremendo, nós muitas vezes clamamos, Senhor, livra-nos disto. Senhor, nos dá vitória sobre isto. Senhor, nos dá força sobre isto. Mas muitas vezes não deixamos Deus nos colocar em nossa boca a palavra do basta. Não queremos dar a Deus a oportunidade de fazer com que Ele puxe para fora o que está dentro de nós, que Ele quer tirar e trabalhar. Aquilo que Deus sabe que nos prende, só Ele mesmo pode libertar e tirar pelo poder da sua palavra. Vai, chama o teu marido e vem cá. Vai e chama aquele que entendo que é um instrumento da sua vergonha e desprezo. E vem aqui. Aí ela abriu o coração dela. Como é bom colocar para fora diante de Deus aquilo que nos incomoda, nos dá medo e tristeza. Como é bom lançar aos pés do Senhor aquilo que nos causa dor e vergonha e medo, porque Ele sabe cuidar de nós, Ele sabe cuidar de nós, igreja, aleluia. Fala com Ele, oh Deus tremendo, entrega a Ele isto, para a glória de Deus. E ela colocou para fora, dizendo assim, olha, verso 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E o Senhor disse a ela então, disseste bem, não tenho marido. E ele continua no verso 18, porque tivesse 5 maridos. Oh, Deus tremendo. Repetidamente. Passar pela vergonha, do desprezo, do abandono, da perda, que fecha o nosso entendimento, que fecha a nossa compreensão, que fecha o nosso sentimento de entrega para com Deus e a sua palavra.
E ele ainda continuou dizendo assim: olha, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Neste momento, o Senhor liberou uma palavra de poder e libertação para ela. Nós muitas vezes queremos fugir, quer conscientes ou não, fugir de uma palavra que nos confronta. Mas o belo de Deus, o belo do Senhor que ofertou a nós dons de vida, de sacrifício e justiça, que deu a nós o dom da vida e vida eterna e com abundância. É pelo poder da sua palavra que nos confronta, que nos inquieta muitas vezes, nos dá algum sentido muitas vezes de tremor e temor, que vem o poder da libertação. Naquele momento, quando ela deixou cair pelo poder da palavra do Senhor as barreiras e a vergonha, ela olhou para ele e reconheceu que é o Senhor, reconheceu o senhorio do Senhor, reconheceu que Ele é o dom de Deus, reconheceu que Ele é a água viva, reconheceu que Ele verdadeiramente é o profeta verdadeiro de Deus, o sumo sacerdote de Deus. Disse: Senhor, vejo que és profeta. E ela, num diálogo, continuou dizendo aquilo que Deus procura trazer como ponto principal nesta passagem: que o verdadeiro adorador nasce pelo poder da palavra de Deus. O verdadeiro adorador nasce quando ele é liberto pelo poder da palavra de Deus. O verdadeiro adorador nasce quando ele é sim inundado pela fonte de águas vivas que jorra de dentro para fora. Deus então mostrou que através de uma ação dessa mulher que reconheceu onde ela estava no erro, que reconheceu que estava vivendo num ponto de vergonha, que reconheceu que pela circunstância dela, ela mesma confrontava a palavra para não aceitar e receber, mas chegou o momento do basta. Aquele momento foi o momento do basta, e ali nasceu uma verdadeira adoradora. E quando ela ouviu aquilo, ela entendeu aquilo, porque muitas vezes, igreja, nós estamos aqui na casa do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, e muitas vezes Deus usa homens, o pastor, uma palavra tão grandiosa e profunda, nos alegramos com aquela palavra, e ficamos na expectativa daquilo se realizar em nós, para a glória do Senhor. E quando termina o culto, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, a gente vai numa igreja que não tem pastos verdejantes, porque a palavra para nós parece que não bastou, não foi suficiente, mas precisamos buscar uma rosa ungida. Parece que a palavra não foi suficiente, bastante para nós, e precisamos buscar um sal grosso sagrado. Xerei, eu condará, eu subia. Parece que a palavra não foi suficiente, bastante para nós, e precisamos buscar uma água ungida. Oh Deus tremendo, esta noite é a noite da libertação para a glória de Deus. Rei, eu condará, eu subias. Deixa Deus fazer-nos nascer como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oh Deus tremendo. Quando ela ouviu aquela palavra, ela saiu. Quando ouviu do Senhor dizendo: eu sou o que falo contigo, diz o texto que ela saiu e foi ao encontro
daqueles homens, como diz o texto. Olha como diz o texto. E foi aquela cidade, aqueles homens, aquela cidade que a envergonhava, aqueles homens que a envergonhavam e acusavam, mas não para querer amaldiçoá-los, mas para levar a eles a água que ela tinha tomado junto ao Senhor, a água da vida, e sentir o gosto da libertação, e sentir o gosto da palavra do poder do basta, para a glória do Senhor. Tal foi esta graça sobre ela, que diz assim o texto sagrado, no versículo número 30, já finalizando, no convite que ela fez, dizendo: vinde e vede que, aleluia, que me disse tudo, vide um homem que me disse tudo o quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E diz assim o texto: saíram, foram ao encontro daquele que era o centro de comentário daquela mulher, e foram ter com ele. E em outras referências diz assim: agora vemos, não por você, por nós mesmos, que assim ele é, profeta de Israel. Como os irmãos se colocaram de pé, nós vamos orar nesse momento, já encerrando este culto. Aleluia. E crendo que nesta noite, esta palavra viva e poderosa foi lançada mais uma vez aos nossos corações, que se soma a outras palavras de Deus que já ouvimos, para nos estruturarmos na fé como Deus assim o quer. Fazer de nós verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, libertos, livres, curados, desprendidos da vergonha, da dor e da tristeza. Pai eterno, eis aí a tua palavra, que prometi, Senhor, por graça e misericórdia, trazer aos nossos corações. Raecom dará súbia. Quão linda é a tua palavra. Reio com súbia, quão bela é a tua palavra. Reia súbia, quão poderosa é a tua palavra. Recondará esteio súbia. Ribidrea recondará súbia. Pai Santo, liberta-nos. Que esta noite, pelo poder da Tua palavra, Senhor, seja de dentro de nós tirada esta palavra, basta. Basta disso que nos prende. Basta disso que nos traz a vergonha. Basta disso que eu procuro esconder dentro de mim e me fazer caminhar entre as sombras. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai Santo, no poder da Tua palavra, a jorrar em nós esta água viva. Oh, faz jorrar de dentro de nós esta água que nos transforma para a Tua glória. E recebemos de Ti, sim, meu Senhor, a Tua palavra, para a Tua glória, para de Ti sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e verdade, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor. Peço que se coloquem de pé mais uma vez. Vamos fazer então já o encerramento, ministrando a bênção apostólica. Deus abençoe, meu querido pastor, todo o seu lar, aos irmãos que estão em seus lares. Deus os abençoe em nome do Senhor. Que Deus nos traga, Ele traga uma nova perspectiva de vida e visão da parte de Deus em nome de Jesus. Trazendo em memória dos irmãos que sábado próximo haverá culto com Santa Ceia. Está aberto a todos que quiserem assim comparecer, para a glória do Senhor, até o limite assim estabelecido. Aos que não puderem vir no sábado, mandem no particular do pastor Silas, dizendo que não podem ir,
para que assim, na nossa possibilidade, possamos levar aos irmãos em seus lares. Aos irmãos que não se sentem ainda seguros de estar aqui, né? Mande uma mensagem no particular do pastor Silas, que prontamente assim levaremos irmãos. Mas a porta está aberta, há aqui os lugares reservados aos irmãos que assim quiserem vir, respeitando sim a distância, os devidos cuidados que são necessários para esses dias. E no domingo próximo, melhor ainda, o curso Santa Ceia vai começar às 7 horas, se não me engano, né? Nós vamos confirmar o horário, se é 7 ou 7h30. 7 horas, né? 7 horas. Então, vai ser das 7 às umas 8h30, por aí, né? E no domingo, haverá também culto com a família, se iniciando às 18h30 para a glória do Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Pai Santo, queremos louvar-te, Senhor, e te glorificar. Eu te agradeço pelo teu servo Bernardo, Senhor, e sua esposa, tua serva que aqui estão, Senhor, que abriram, Senhor amado, este culto, que abriram essas portas para receber o teu povo. Bendito é teu nome, Senhor amado, pela vida do teu servo que aqui estão, Senhor, controlando os aparelhos da mídia, levando ao povo que está em seus lares, até assim que chegar, Senhor amado, este culto e a ministração dessa palavra. Nós os abençoamos, Senhor, para a tua glória. Pai de amor e misericórdia, assim como nos trouxesse em paz a este santo lugar, Senhor, leva-nos também em paz aos nossos lares, que nós cremos e entendemos que são temporários, que temos em Ti, Senhor, morada eterna, descanso eterno para a Tua glória. Bendito é Teu nome pela Tua verdade, bendito é Teu nome pelas Tuas promessas que não caem por terra. Em nome de Jesus, Pai Santo. Assim nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de Deus, no dom gratuito que Ele assim nos concedeu, e o pleno amor de Jesus Cristo, te inunde e enche o coração, numa fonte que jorra de ti para fora, e todo o discernimento, todo o poder do Espírito Santo do Senhor, e a condução dele seja em ti, ó igreja, e sobre ti permaneça, e os que creem dizem, amém. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor.